Olá, boa tarde. Damos início a mais um encontro síncrono do FIME, hoje com o curso, a professora Daniele Dantas, que ministrou o curso Clarinete, Sonoridade, Interpretação e Dicas na Construção de Repertório. A professora Daniele Dantas é natural de Cruzeta, Rio Grande do Norte. É mestre em etnomusicologia pela UFPB e bacharel em clarineta pela mesma instituição. Atua como educadora musical, compositora, produtora cultural e multi-instrumentista, clarinete, saxofone, tendo como uma de suas características o trânsito por diversos gêneros e formações musicais. Atualmente é licenciada em saxofone pela UFPB, professora de saxofone e clarinete na Escola Estadual de Música Antenor Navarro, Paraíba, e na Escola de Música Dalva Estela Nogueira Freire, Rio Grande do Norte. Então, é com muita alegria, muita satisfação que nós damos boas-vindas à professora Daniele Dantas. Seja bem-vinda. Obrigada, Brena, agradecida. Não só você, né, mas a todos que fazem o FIME, todos que fazem a Casa do Vovó Dedé. Para mim é uma alegria muito grande, né, poder fazer parte desse festival tão incrível, né, nas diversas formas. Lá tive a honra de ir à Fortaleza, né, de ir à ONG, gravar lá o show com o Nonato, que foi muito lindo também, de conhecer tanta gente linda aí de vocês, e de estar também gravando as aulas, né, espero receber aí um retorno também dos alunos. Como eu falei, estou aqui disponível para qualquer dúvida, para qualquer interesse, né, em qualquer assunto que eu puder, que eu dominar, estou aqui para contribuir. E eu quero só destacar que a sua passagem por aqui, por Fortaleza, foi uma passagem de cometa, né? Assim, que marcou todo mundo. E, ao mesmo tempo, para nós, acabou sendo curta demais, né? Assim, só uma passagem, porque a gente aproveitou o que deu para aproveitar, mas ficou sempre aquele
gostinho de quero mais, né? De Eu aproveitar também mais. quero mais. E aí, e foi maravilhoso, né? O recital, lindo, 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 lindo demais. E, inclusive, quem está nos vendo e quiser acessar, não viu o recital, basta ir no canal da TVDD, no YouTube, e buscar lá as postagens do filme, os recitais, né, que tem lá disponíveis, e aí encontrar lá o recital Daniele Dantas e Nonato Lima, que foi um momento assim inesquecível, muito bom. Ah, eu que Então, agradeço. então assim, já sem mais delongas, né? Vamos partir direto para a ação aqui, para nosso momento, que é o momento bônus, né? A faixa bônus do curso, para deixar enfim, alguma informação a mais, um pouco da sua experiência, um pouco mais de conhecimento para aqueles interessados no clarinete, interessados em construir uma história com esse instrumento que é tão bonito, né? Então vamos lá, eu deixo a palavra com você. Agradecida. Então, como todos sabem, né, os inscritos e inscritas, e eu comentei um pouquinho também na gravação das aulas, eu decidi não fazer algo tão técnico, né, geralmente nos festivais de música, né, principalmente ligado a universidades, a algumas instituições, os professores gostam mais de trazer, depende do formato também, né, nesse processo às vezes de ser mais masterclass, essa coisa mais técnica, às vezes os alunos também vão com muitas dúvidas, mas principalmente por causa da minha experiência, da minha formação, de como eu tenho levado hoje, né? E também pelo formato, que foi bem desafiador. Eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem assim, a nível de vocês entenderem, porque é muito desafiador você dar aula para ninguém. Essa coisa do estar só se comunicando com as câmeras foi bem desafiador, mas ao mesmo tempo muito bom. Eu gosto de qualquer coisa que me desafie, porque eu acho que para o artista é muito importante sempre estar saindo, não só para o artista, né? Para nós como seres humanos em geral, estar saindo da sua zona de conforto. E aí eu decidi trazer mais reflexões, né, acerca dessa questão de sonoridade, de interpretação e dessa construção de repertório, são coisas que muita gente tem dúvida. E, na verdade, eu não lembro se eu falei na aula, acho que não, nas gravações, mas pouco antes, quando eu estava indo em contato com o Breno, com o pessoal da coordenação, para definir, né, o tema das aulas e tudo mais, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Inclusive, quem quiser acompanhar é @DaniDantasClarinete lá no Instagram, conhecer um pouco mais do meu trabalho. E aí fiquei vendo qual a pergunta, né? Eu disse, se você fosse ter uma aula de clarinete comigo, o que é que você gostaria de saber, o que é que você gostaria de aprender? E aí, a partir dessas respostas, né? Foram diversas, ainda bem, teve uma super interação por lá, foi que eu cheguei nessa ideia, tá? Vou falar sobre isso aqui, vou refletir sobre isso aqui, muita dúvida dessa coisa de sonoridade, né? Ai, como eu vou ter um som bonito no clarinete. O pessoal sempre pergunta isso, essa questão interpretativa. E muito mais também sobre essa coisa de rotina de estudos. A gente acabou falando bem pouco sobre isso, né? Mas eu lembro que eu pincelei e também sobre formas mais criativas de fazer isso. Eu acho que é um ponto positivo, assim, que tem muita gente que meio que saturou de alguns padrões, né, de algumas formas de se estudar, de algumas formas de se aprender. E estão buscando essa coisa, assim, de mais inovação, mais ligada à arte, realmente, né? E eu acho isso um ponto muito benéfico, assim, muito importante. Então, além dessa coisa mais técnica já, né, já que por enquanto não tem nenhuma pergunta por aí, eu achei que seria interessante falar um pouquinho da minha trajetória, né, e também trazer dicas, na verdade, e outras reflexões também sobre outras coisas que eu acho importante, né, da atualidade, assim. Então, como o Breno até leu no meu release, né, na minha mini bio, uma das minhas características é justamente o trânsito, assim, por várias
formações instrumentais ao longo da minha carreira, ao longo da minha trajetória, e também dos diversos gêneros musicais, né? Então, eu fiz e ainda faço. Agora eu estou mais realmente dentro do processo da música popular, mas até antes da pandemia, até 2019, eu estava tocando na orquestra, né? Então, eu faço esse trânsito da música de concerto para a música popular também. E tem tudo a ver com o processo da minha trajetória, de como foi se dando, né? Então, eu acho interessante falar, porque às vezes eu até brinco assim, não só de tudo isso, mas essa coisa, às vezes a gente vê o brilho do Instagram, mas não vê o caminho percorrido, né? Acha que é tudo muito rápido para as outras pessoas, acha que é tudo muito fácil para as outras pessoas, mas não é bem assim, né? Todo mundo percorre um caminho, obviamente, que a gente vive num país de muita desigualdade social, né? Sem falar de todos os processos dos demarcadores sociais, de raça, de gênero, de classe, de território, né? Então, as pessoas elas não têm as oportunidades iguais, isso é fato, e tudo isso influencia, né? Porque quanto mais oportunidade a gente tem, mais a gente se desenvolve. Então, tem muita gente que não tocou em várias coisas que eu toquei porque não tiveram a mesma oportunidade que eu. E eu sou muito ciente disso, assim como outras pessoas tiveram outras que eu não tive, né? Então, eu comecei meus estudos musicais lá em Cruzeta, é uma cidade no interior do Rio Grande do Norte, que tem uma banda de música, né, bastante reconhecida já há um tempo, né? É um projeto social que já tem, meu Deus, eu agora quase 30 anos, ou mais de 30 anos, na verdade, eu sou péssima de dados. Acho que bem mais. Mas eu comecei lá, aos meus 10 anos de idade, lá em 2002, né? Tanto na parte de iniciação musical, que é a teoria, lá tem a bandinha de flauta doce também, né? Geralmente a flauta doce ela é usada muito só nessa coisa, só não, né? Muito na parte de iniciação musical, só que lá, como o projeto, ele sempre, de um tempo, logo quase do início, ele foi ajudado por uma suíça, né, uma flautista suíça chamada Margaret Keller, que ela fez uma associação lá na Suíça, que eram os amigos da banda de Cruzeta, e aí ficava, né, doando recursos anuais para a associação, à música funcionar. E aí, por ela ser flautista e tal, lá se criou uma cultura desde o início, tinha uma bandinha de flauta doce, então não era só usada, a flauta doce ela não era só usada nas aulas de iniciação musical em si, né? Tinha esse grupo de flauta doce, que você era a primeira prática instrumental, digamos assim, que a gente tinha, para depois pegar um instrumento e ir para a banda. Então eu comecei nisso, e a banda de música, ela é dentro desse universo da música popular, né? Então, muito além de dobrados, toca todos os outros gêneros, assim, a banda de Cruzeta, né? Falando sobre a banda de Cruzeta, de música popular. Então, por exemplo, eu estava lá quase no início e eu já tive contato com a obra de Duda, o maestro Duda, aqui do Recife, né? E aí era a suíte Monete, que a gente vê o Bumba Boi, vê Maracatu, vê Cirando, vê Coco, né? Então, eu já tive esse contato muito cedo com vários gêneros, assim, da música popular. E aí, fiz o técnico em música lá na UFRN. E aí, quando eu fui para esse técnico, é que eu comecei a ter esse contato, de fato, com a música de concerto, né? Então, ficava já transitando por esses dois mundos. Estava na banda de música, mas também estava lá aprendendo os concertos, mas também vendo música popular, né? Eu fui aluna do professor Ronaldo Ferreira, né, Potiguar também, maravilhoso, sou muito grata também a ele, e ele sempre gosta muito de tocar chorinho, então eu não perdi essa prática mesmo estando lá, né, e aí, essa coisa da vida e como as coisas vão se desenvolvendo, né, todo mundo, basicamente todo mundo não, mas muita gente da minha geração, lá da banda de Cruzeta, meio que seguia esse fluxo, né, tava em Cruzeta, fazia o técnico, e depois, na época da graduação, fazia a graduação em música, né? A maioria bacharelado, né? Pouquíssimas pessoas. Hoje em dia, todo mundo já fez a licenciatura. Muita gente fez a licenciatura, né? Como graduado. Mas na época, todo mundo tocando. A gente queria continuar tocando, né? E aí, escolheu todo mundo bacharelado. Só que quando foi na minha época, eu ia fazer, que eu fui fazer a inscrição do vestibular,
não abriu vaga para clarinete. Porque teve um erro lá no processo da construção da carga horária e acabou como se os professores estivessem com carga horária excessiva e não abriu. E aí é aquela coisa, né? A gente às vezes acha que alguma coisa é um problema muito grande, que é algo muito ruim, mas é para abrir outras portas. E aí eu decidi vir fazer em João Pessoa, na Paraíba, que é onde eu moro atualmente. E foi muito desafiador no início, obviamente, porque eu só conhecia, na verdade, Conceição, que é uma trompista. Ela é lá de Cruzeta também, ela já estava aqui em João Pessoa. Ela, porque na época não havia realmente curso de trompa em Natal, então ela se debandou para cá, né, com a força e com a coragem. Então ela já deu esse baque aí inicial e pôde me acolher aqui quando eu cheguei, mas só ela praticamente, alguns professores que já tinham ido lá em Cruzeta, mas é uma cidade que eu não tenho familiar nenhum, até hoje, minha família é basicamente toda do Rio Grande do Norte. Então, teve todos os seus desafios, teve os desafios financeiros. Mas, ao mesmo tempo, aqui, eu sempre digo que eu acho que foram abrindo portas, né, e oportunidades, não só de emprego, não só de espaço, mas acho que de vivências mesmo, que se eu... Desculpa. Que se eu tivesse ficado em Natal, possivelmente eu não teria. E aí, vim para cá, meu primeiro, aí vim para a graduação, nesse início também um pouco, muita dificuldade financeira, né? Minha mãe ainda me ajudou o possível, mas com o pouco que ela tinha, estava bem difícil. E aí, felizmente, em pouco tempo, acho que uns 5, 6 meses que eu estava aqui, abri uma seleção para a banda de música da cidade de João Pessoa, é a banda 5 de agosto. E foi o meu primeiro emprego, né? Ou seja, eu vim para cá também para trabalhar em banda de música, e era no outro contexto, né? Já sai desse contexto também da banda de música como um projeto social e vira uma banda de música no contexto, não diria só profissional, mas de funcionalismo público, né? Então, vários eventos da prefeitura, tipo, do nada, vai tocar, e tinha que estar lá, e a banda ia tocar. Uma outra rotina, um outro espaço, né? Mas que eu também sou muito grata. Eu sou muito grata a tudo que eu vivenciei, que eu vivencio aqui, né? Em todo lugar que eu vou. E aí eu toquei nessa banda. Enquanto isso, também ia tendo experiência com outras coisas. E aí, lá na universidade, eu tive também o primeiro contato com a orquestra, né? Que foi com a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba. E pouco tempo depois, eu fiz também a seleção para a Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba, não era da UFPB, mas a do Estado, né? E foi um espaço que eu atuei por vários anos, também sou muito grata. E foi lá que eu tive realmente essa experiência com esse universo de música de concerto, música de orquestra, na verdade, né? E na graduação, com esse universo da música de concerto. Então, seguindo, né, todo o conteúdo programático de cada semestre, né, cada período, e vendo um período da música e vendo essas obras para clarinete. E enquanto isso, era fazendo a graduação, trabalhando e ao mesmo tempo sempre envolvido em várias coisas. Lá em Cruzeta também a gente sempre foi muito estimulado e sempre criou muitos grupos de câmara, isso é muito importante. E é uma mensagem que eu digo, assim, se vocês têm a oportunidade, criem grupos musicais no lugar que você está, chamem os amigos. Às vezes, fulaninho não quer, procura alguém que queira, vai ter alguém que quer. Né? Porque às vezes a gente fica olhando só, seria ótimo se aquele ou aquela fulaninha aceitasse tocar comigo, porque ia ser muito bom. E a gente fica ali mirando, 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 só que aquela pessoa não vai tocar, porque ela tem outros planos, porque para ela possa não ser interessante. Então, e é aquela coisa, né? Procurem pessoas dispostas. Nem sempre é, procure a pessoa que você admira, não. Procure pessoas dispostas a estar aí tocando, a construir um projeto musical do zero. E isso é o que é mais importante, né? Então, enquanto isso, de estar na universidade e tal, eu fui, né, como eu estava falando, sempre fomos muito estimulados a criar esse grupo, então eu fui entrando em alguns grupos de câmara daqui, né, de algumas formações, já toquei em quinteto de sopro, tudo mais. E até que eu recebi um convite, eu fui dividir casa com uma grande flautista daqui de uma pessoa, que é Mari Santana. A gente passou muitos anos morando juntos, assim, dividindo apartamento, né? E aí ela disse,
na época ela quis formar um grupo também para ser um espaço para ela tocar. Tem essa coisa também. A gente sabe que o meio musical, ele tem, assim como toda a sociedade, mas falando especificamente do mundo musical, hoje em dia a gente vê uma outra realidade se iniciando, mas mesmo assim ainda é fechado em relação a essa coisa mais de ser um ambiente masculino, né? E aí vem com toda essa coisa de machismo. Imagine na época 2010. E imagine se você é uma pessoa que começou a estudar música tarde aos olhos, né, das pessoas musicais, dependendo do ambiente, que só visa essa coisa do virtuosismo, que só visa essa coisa do você tocar muito bem, tocar muito tempo, né? Então os espaços vão se fechando, as pessoas não abrem. Então ela também disse: eu vou construir meu espaço aqui, eu quero me desenvolver, se ninguém abre espaço, eu vou abrir o meu, né? E aí ela criou o Triá, me convidou para fazer parte, que foi um trio de flauta, clarinete e contrabaixo, né? E esse trio foi um grande marco assim na minha carreira, que foi quando eu tive esse contato realmente com uma música popular instrumental brasileira, né? Onde eu tive esse contato também com esse ambiente de criação, de improvisação, de arranjo coletivo. A gente pegava e fazia esses arranjos coletivos, né? O contrabaixista era Rainer Travassos, aqui da Paraíba também. A gente ficava construindo esses arranjos coletivos, foram abrindo portas e, felizmente, a gente já começou muito bem. Mari escreveu um projeto na época, em 2012, para o Funarte, e a gente foi aprovado, né? A gente estava iniciando, mas eles tiveram muito interesse no nosso projeto e a gente foi contemplado com o Prêmio Funarte de Música Brasileira de 2012. A gente gravou um CD, que é o Triá, Trilhando Caminhos, né? E a partir daí a gente sempre foi desenvolvendo outras coisas, e aí entra num ponto importante, que eu acho que era uma das coisas que eu mais queria trazer agora, que é esse processo de uma autoprodução, né? O Triá, ele acabou tendo, assim, atuando em vários espaços, em alguns festivais, principalmente, em alguns centros daqui, culturais e tal, mas a maioria, é isso que eu estou dizendo, às vezes ninguém sabe, mas é por edital, né? A gente sempre esteve com muita disposição de estar aí construindo. Então, a gente sentava, ficava de olho nos editais, construía projeto, e a gente aprendeu a escrever projeto em edital, né? Tanto Mari quanto eu, na tora, como a gente diz, de ir fazendo, de ir entendendo, de sabendo desde o ler o edital direitinho para ver tudo que pede, a separar a documentação, né? A fazer tudo que é necessário. Então, é um processo que eu digo assim: fiquem atentos, se desenvolvam, saiam desse lugar, principalmente agora, de que tocar, né, de que fazer música é só estar em casa aí estudando 3 horas ou mais, ou 6 horas com o seu instrumento. E não é isso, né? Não só para esse âmbito de edital, assim, de ir atrás de uma construção de uma carreira realmente, mas para tudo. Música a gente não aprende só estudando nosso instrumento. Na verdade, isso não é suficiente. Estudar nosso instrumento é suficiente para a gente ir dominando, né? Então, quanto mais ferramentas a gente tem, mais possibilidades a gente vai ter. Mas a gente vai poder tocar o que a gente deseja criar, criar também, né? Na verdade, de tocar tudo com mais liberdade. Então, não só nesse âmbito, mas de viver, vai viver, tipo, quero tocar forró, mas você já foi num forró? Você já viu um forró? Você já tentou dançar forró? Você já foi numa roda de coco? Você já dançou uma ciranda? Né? Você já foi no frevo? Você já foi no Carnaval do Recife? Então, todas essas coisas que eu considero que é muito importante. Né? A gente precisa vivenciar a arte, ela é uma forma de se expressar de um povo, que esse povo tem uma cultura, que esse povo tem vida, né? Então não é uma coisa separada, não é uma coisa, nossa, sublime, especial, né? A gente tem que ter cuidado também com esse processo, obviamente, que é muito importante, a gente sabe o quanto que entra nesse lugar especial, né, de emoções da gente, mas de não romantizar a ponto de só ser a romantização. Música não é isso, né? Inclusive da gente estar munido dessa coisa de entender nossa música como nossa profissão, como nosso fazer dentro da sociedade. Isso é muito importante, né? Inclusive até
Politicamente falando, politicamente no âmbito político, não é de politicagem, né? Todo o nosso fazer, até de viver, é político. Então, é importante a gente entender essas coisas para que a arte ela pare e a cultura e a educação pare de ficar nesse lugar da margem. O que é que eu quero dizer? Quando tem qualquer coisa, qual é a primeira coisa que as pessoas acham que é mais fácil de eliminar? A cultura, né? Depois a educação. Então, temos que ter muito cuidado com isso, de a gente ir firmando aí e espalhando a seriedade do nosso fazer, a seriedade né, do nosso viver, tá? Isso é muito importante. Então, isso de fiquem atentos a editais, a esse processo, né, de estar construindo aí, de parar também, não sei se é parar bem a palavra, porque às vezes eu já sou mais radical, assim, no falar, mas é importante ter cuidado com isso. Na verdade, é assim, prestar atenção se vocês também, às vezes, não estão querendo entrar num espaço que realmente não vai caber. É aquela coisa até que eu comentei do triar, né? Tipo, se você vai ficar parado ou em casa só estudando o instrumento, achando que alguém vai te convidar para tocar, que alguém vai formar um grupo e dizer, pronto, tá aqui, bora. Nem sempre isso vai acontecer. Isso pode acontecer, mas nem sempre isso vai acontecer, certo? Então, sejam atores e responsáveis, não só da vida de vocês, mas também da carreira musical de vocês. Então, a gente não está em épocas fáceis, né? Mais do que assim, nunca foi tão fácil, mas agora está um pouco mais difícil. Mas, por exemplo, eu vejo o quanto que agora mesmo nos editais da Lei Aldir Blanc, muita gente não conseguiu se enquadrar. E olha que a primeira fase, a gente vê, na verdade, pelo reflexo da primeira fase, né? De vários projetos que ficaram milhares de vagas assim, porque as pessoas não se inscreveram, né? As pessoas não escreveram os projetos. Então, primeiro, e ainda mais nesse momento da pandemia, né? É um processo emergencial, é uma verba que já era para a cultura, tá? Não é favor nenhum, é importante dizer isso. Então, o quanto que é importante. Então, as pessoas que já tinham essa experiência se deram bem, né? Tipo, falando por mim mesmo, que já tinha essa experiência, e outra característica também que eu tenho é de estar sempre com essa atenção e com muitas coisas. Já participei de várias mesas, inclusive na pandemia, já formei vários grupos voltados para o incentivo, né? E a representatividade e a visibilidade das mulheres na música. Então, já tive vários grupos formados completamente por mulheres, né? Já estive em várias mesas, nos festivais femininos de clarinetistas também, estive no primeiro e no segundo, felizmente. Então, lá no Rio Grande do Norte mesmo, eu escrevi 5 projetos para 5 amigas, assim, que eu disse, minha gente, bora, bora. Inclusive, um deles foi o Festival Mulheres, que foi o Festival de Mulheres Instrumentistas de Sopro, né? Que foi uma idealização minha, que a gente realizou esse ano em março. Então, mas isso por toda a experiência que eu já tinha de antes. Então, eu não estava esperando que alguém viesse e escrevesse para mim. E isso também é uma coisa importante. Isso envolve o quê? Abdicações de algumas coisas para a gente conseguir. Eu digo isso porque, por exemplo, esse ano eu estou bem mais exausta do que até 2020, porque eu não tive férias. Quando começou, eu lembro que dia 1 de janeiro eu já estava tendo reunião da Aldir Blanc para ver as coisas de planejamento. Entende? Então, é aquela coisa. Não esperem só o fácil. A gente também está numa geração bem problemática, que é só esperar as coisas fáceis, só esperar as coisas rápidas, né? A geração bem Google, pesquisou, tá aí na mão. Então, acaba esperando isso em tudo. Só que é importante ter um cuidado com isso. As coisas, elas precisam ser construídas, né? E toda construção leva tempo, um pouquinho de cada vez. Então é isso. Tem vontade de fazer alguma coisa? Como é isso? Que tipo de música você tem vontade de tocar? Isso não quer dizer que você vai passar a sua vida toda, mas é importante pensando nessa linha de construção. E como é que você vai fazer? Você quer tocar, sei lá, com um quinteto, com um quarteto, com um trio, com um duo? Como é que você quer fazer isso? Que tipo de sonoridade você quer explorar? Então, vai construindo aos poucos, né? Principalmente com o que você já tem. E aí, ficar atento a esse processo de edital, para estar escrevendo, né? E é isso, de estar atento a essas coisas, a essa produção. Outra coisa que também envolve isso
e que envolve aquilo que eu estava falando do sair desse lugar de que o músico, a musicista é só estar com o instrumento, é que cada vez mais, né? E agora, depois da pandemia, então, que a gente vê, é tipo assim, na verdade, já faz tempo que a tecnologia ela está presente, muito presente no nosso dia a dia, e que já mostrou faz tempo também que ela veio para ficar. Só que agora ela mostrou mais ainda, é tipo assim, não tem mais jeito, a tecnologia ela tá aí, inclusive mesmo voltando a aulas presenciais, com certeza falando de aulas, né? Os professores e professoras estão aí adotando e incluindo ainda esses recursos tecnológicos nas aulas. Isso é muito importante, né? Saber como usar isso. Então, na parte também artística, isso ficou muito evidente, mais ainda. E aí entra o quê? Entra o processo das redes sociais. Então, por mais que às vezes tem gente que não gosta tanto, né? Tem gente que não se sente tão bem aí, né, nesse ambiente. Eu, por exemplo, no início era um processo, porque eu não gostava de, tipo, ter uma obrigação de estar postando, por exemplo. Ah, nossa, para engajar tem que ficar postando. Eu não gostava muito disso, né? Não é que hoje em dia eu me obrigue, mas hoje em dia eu entendi, naturalizei, é um processo. E para mim, hoje em dia, está muito tranquilo. Não tem problema nenhum. Tem que postar, bora postar. Porque eu sei o que eu estou fazendo, tipo assim, eu sei o que eu quero que meu trabalho chegue ao máximo de pessoas, então é um caminho natural. Mas o que é que isso tem a ver também? Tem a ver com a necessidade de desenvolver outras habilidades. Então, cada vez mais a gente vê que é necessário desenvolver outras habilidades. Por exemplo, gravar vídeo, né? Ter o mínimo, e eu não estou falando de coisa super profissional, não, por enquanto a gente, é o que eu disse, faz com o que tem, de saber fazer uma edição, de saber falar com as pessoas na rede social, né? De ir perdendo o medo de estar se expondo também, porque quer queira, quer não, é uma exposição, né? Então, isso é importante. E é aquela coisa, não é já querer, às vezes a gente vê um produto lá pronto, é aquela coisa da comparação, e a rede social é um terreno muito disso, tem que ter muito cuidado, né? A gente sempre acha que a grama do outro realmente é muito verdinha do jeito que tá lá. Então, se compara, já vê um produto final de alguma pessoa que tem equipamentos incríveis, às vezes é até uma produção por fora, não é a pessoa que faz, né? Porque isso tudo que eu estou falando é pensando numa ideia de autogestão, né? De autoprodução, que é uma outra demanda, assim. Então, faz com que você tenha, grava o vídeo, vai aos poucos perdendo, né? Quem tem essa timidez, assim, de ir perdendo esse medo, certo? Do estar falando aí com as pessoas, de estar comunicando, é aquela coisa. Pense como um portal de comunicação com o seu público. Hoje em dia eu vejo o meu Instagram muito profissional, assim, né? E tem aquela opção lá dos melhores amigos, que a gente pode postar mais alguma coisa, ou quando é o caso, eu conheço várias pessoas que têm o Instagram profissional e o pessoal também, que aí tem mais liberdade de postar alguma coisa, né, mais para a família, para amigos mais íntimos. Então, é usar desses recursos e não tipo, ficar fechado no negócio, ah, não, porque eu não consigo isso, não quero isso. E é aquela coisa, né? É realmente assumir. Se você não quer postar, então também não queira ter milhares de seguidores, né? É aquela coisa, também não queira que seu trabalho seja projetado para tantas pessoas, porque infelizmente ou felizmente a maioria das pessoas estão aí. Ainda tem muita gente que não tem Instagram, não tem nada, tem, mas boa parte está aí. Então, essa coisa de ir planejando aos poucos, de ir vendo o que se quer, de ir vendo o que se quer fazer, né? Faz lá a parte musical, quer dizer, o que é que eu vou tocar, como é que eu vou aqui, e sempre buscando se desenvolver. Eu acho que a melhor palavra é isso, é um autodesenvolvimento que vai muito além do profissional, né? Vai para o pessoal também, um autodesenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal, que vai te colocar num lugar de estar lendo mais, de estar sempre buscando, porque essa coisa da tecnologia também e do tempo de agora, desculpa, tá tudo muito dinâmico, tudo vai mudando. A gente vê, por exemplo, o Instagram agora, virou praticamente um TikTok, né? Se você faz um vídeo, principalmente o Reels, ele entrega absurdamente. Você faz só uma postagem, já não entrega tanto.
né? Tem gente que patrocina as coisas, tem outro alcance, tem gente que já é mais orgânico. Então, tudo isso a gente tem que ir entendendo. Eu também fui aprendendo aos poucos que o Instagram. Eu estou falando do Instagram porque é a plataforma mais usada atualmente, né? É, então, tem que entender que lá tem a própria ferramenta de entender que horário é melhor para postar, qual é o seu público, né? E aí você vai interagindo mais com essas questões. Enfim, tudo isso que eu estou dizendo é para se atentar para essas questões de mercado de trabalho, né? A gente vê que, infelizmente, tem vários grupos, as orquestras, por exemplo, né? Algumas acabando, infelizmente, né? É um processo de sucateamento e outra. Cada orquestra tem no máximo 3 clarinetes, né? E aí você vai esperar, né? A gente sempre fala isso, até móvel, né? Mas você vai esperar alguém morrer ou ser demitido para poder ter essa vaga? Não. Então, vai vendo outras possibilidades, vai vendo outras formas, né? Sejam flexíveis para não cair nesse lugar aí, né, de muita rigidez, de estar achando que fazer música é só dessa forma, que atuar em música é só dessa forma. E busquem sempre essa questão da criatividade. Eu acho que a criatividade é a grande aliada, inclusive nisso. De tudo, desde a produção do vídeo, desde a ter ideias, né, de que formação eu vou fazer, que tipo de música eu vou fazer, por quê, o que é que eu quero fazer lá na frente. Eu quero gravar um CD, então como é que faz para gravar um CD, quanto custa, como é que eu posso custear isso, vou fazer um financiamento coletivo, como é que vai ser, né? Então, tem várias coisas aí ao favor, mas tem que ter a disponibilidade e o interesse, e a busca e a disciplina, né? Então, eu acho que é muito isso. Tem alguma pergunta, Brena? Oi, na verdade, eu estava aqui escutando você falar, e aí eu primeiro me identifiquei muito, porque quando você falou que tocava em orquestra, aí depois tomou um caminho mais para música popular, né? Enfim, eu me identifiquei porque a minha formação inicial foi toda em orquestra, e aí depois já tem alguns anos já que eu não toco mais em orquestra, assim, gostei muito. Até hoje, às vezes, ainda sinto falta, assim, aquela vontade de tocar em orquestra, mas ao mesmo tempo tem outros caminhos que a gente pode trilhar, né? Assim, então, essa diversidade, essa pluralidade que é muito característica da música e das artes em geral, né? É só é, assim, são opções que a gente tem para aproveitar, né, para se desenvolver como artistas, né, como profissionais da música e da arte de maneira geral, né. E aí eu estava escutando você falar sobre que está associado a essa pluralidade, mas também uma pluralidade relacionada a gente se desenvolver profissionalmente de outras formas, né? Não só relacionadas a tocar o instrumento, né? Porque a gente fica, isso consome tanto a gente, né? Assim, a gente fica principalmente quando a gente está começou a tocar e está assim num período, aquele período inicial e intermediário assim da formação, né, e tal, que a gente fica muito e quando não começou ainda uma vida profissional, né, aí a gente fica muito com aquele foco, né, em estudar 8 horas por dia e isso e aquilo e não sei o que e realmente assim a sua fala é muito importante para a gente alertar mesmo, né? Para como é fundamental que a gente se desenvolva de outras maneiras, né? E eu estava até aqui lembrando que eu já ouvi de outros profissionais de outras áreas comentários do tipo: ah, fulano, se você tirar o instrumento da mão dele, ele não sabe fazer nada. Como se, é claro que assim, eu não acredito plenamente nisso, né? Até porque cada pessoa tem diversas habilidades, né? Mas assim, de certa forma, como a pessoa se dedicou, é como, por exemplo,
um atleta de alta performance, assim como nós temos artistas que têm essa preparação para se tornar um artista de alta performance, né? E é muito isso quando a gente está nessa fase de formação assim mais intensa, né? A gente foca muito nisso, né? Em ter um super desenvolvimento. E aí a gente dedica tanto a nossa vida, a nossa energia a isso, né? Que aí algumas pessoas têm essa impressão realmente, né? De que se tirar o instrumento da nossa mão, a gente não é ninguém. É claro que o instrumento é praticamente uma extensão do nosso corpo, né? Mas acaba se tornando, né? Assim, mas a gente pode desenvolver esse corpo de diversas maneiras, né? Então, é assim, muito importante a sua fala sobre isso, da gente aprender outras coisas, aprender a se. Eu também ouvia muito antigamente, assim, quando eu comecei a tocar, que o artista não sabe vender o seu trabalho. Eu ouvia muito isso. Ah, não, não pode deixar na mão do artista, porque o artista não sabe lidar com isso, não sabe vender o seu trabalho. Porque se associava muito ao fato de o artista entender que o trabalho é muito caro a ponto de não ter preço, né? Assim, porque realmente para a gente, e a gente sabe o tanto que dá trabalho, né? A gente acaba algumas coisas assim realmente não tem preço, mas é claro que a gente precisa. Aí é que a gente precisa valorizar mesmo, né? O nosso trabalho. E aí anotei aqui algumas coisas, mais assim para destacar, né? Coisas que me chamaram a atenção, né? Quando você falou também sobre essa, que eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando aqui, essa romantização da atuação profissional do músico, né? Que as pessoas começam a, assim, é como se entendesse que tem uma mágica, né? Que tem uma coisa que veio uma fada madrinha e veio com a. E isso tem tudo a ver com retorno também financeiro, né? Porque, obviamente, é a gente trabalhar com o que a gente ama, só que trabalhar com o que a gente ama também tem retorno. É aquela coisa, a gente está oferecendo um produto para a sociedade, para as pessoas, mas isso também tem que ter retorno, porque a gente também come, a gente também tem nossas necessidades básicas, né? Então, entra naquele lugar da romantização e diz, ah, que bonitinho. Então, essa pessoa toca por amor. Não é só por isso, né? Então, por isso que eu trago isso relacionado ao mercado de trabalho. A gente precisa firmar esse lugar. Não, buscar uma profissão. Isso aqui é a minha profissão. Né? Da mesma forma que você trabalha, sei lá, de diversas formas. Tipo assim, da mesma forma que o seu trabalho atual é ser motorista de aplicativo, por exemplo, para não ir nas profissões, né? Já consideradas consagradas. O meu é tocar. Né? Então é aquela coisa do mesmo jeito que você sai à noite para dirigir seu carro, eu também saio à noite para tocar. Eu também deixo minha família em casa. Eu também, né? E isso para trazer retorno. Então é essa coisa de entender, de firmar, na verdade, enquanto profissão. Né? Para a sociedade, para as pessoas darem um real valor. Aí entra nessa coisa, é valor. Né? É isso, né? E a gente, quando sai para tocar, muitas vezes ainda precisa pagar o carro do aplicativo, né? Exatamente. Para Exatamente. Ou ainda poder preciso chegar. contratar seu serviço para poder chegar no meu. Exatamente. É isso mesmo, né? E a gente saber, assim, a gente não pode esperar. Eu estava escutando você falar e pensando aqui, né? A gente não pode esperar que as pessoas partam do princípio, tenham como princípio do seu pensamento a compreensão que nós temos sobre o nosso trabalho, porque elas não têm, elas não viveram isso, né? Não é a vida Isso, delas. exatamente. E aí Exatamente. só a gente é que pode defender essa bandeira, né? Levantar essa bandeira, e só a gente pode, tem até o dever de conscientizar as pessoas, né? E de se posicionar realmente, né? Colocar o nosso preço, enfim, as nossas o que a gente quer ou o que a gente não quer fazer, né? Enfim, eu estava até aqui lembrando de uma violoncelista que ela na pandemia ela começou a trabalhar online, né? E
uma amiga minha, né? E aí ela fez um canal no YouTube, fez um Instagram. Hoje ela está com 2 perfis no Instagram, um sobre violoncelo e o outro sobre empreendedorismo, sobre redes sociais, enfim, né? Ela começou a estudar isso e agora está trabalhando com isso também, né? E aí ela fala muito sobre isso, assim, lá nas redes sociais também, né? Que é preciso você se colocar, se posicionar, você dizer o que você aceita, o que você não aceita, e não se preocupar tanto assim se você está deixando de lucrar, sabe? Se você está deixando de. Se você está perdendo, porque às vezes o que você está perdendo nem seria tão interessante assim, né? Se for algo que vai fazer mal para você e fazer mal para o seu trabalho, né? Então ela sempre traz Sim. essa reflexão assim para a gente não sair tanto. E aí, como você trouxe, além da música, também esse trabalho com as redes sociais, né? Enfim, esse outro direcionamento. E são coisas que, tanto na música quanto nas redes sociais, a gente precisa, às vezes, filtrar, né? Aprender a filtrar as coisas para não se perder no meio do processo, né? Se perder no meio do caminho. Né? Então, e aí você falou também essa coisa das redes sociais, você falando e eu pensando assim, eu tenho muita dificuldade, assim, sabe? É tanto que o meu Instagram, assim, tem bem poucos seguidores. Mas é um processo. Quando eu digo isso, muita gente acha que não, porque assim, eu normalmente, tipo, sou uma pessoa comunicativa, mas também tenho meus momentos de timidez, ninguém nem acredita, mas eu tenho, tipo assim, eu vou ser muito comunicativa quando eu já tenho um contato, quando eu vejo que a pessoa se abriu, e aí quanto mais dá, vai dando abertura, é que vai dando corda, é dinheiro, Não vai dando cabimento. E aí cria eu galinha, mas não cria intimidade, né? dizer. Só que assim, no início, quem me vê hoje, por exemplo, botando a cara lá, gravando vídeo, não sabe o quanto que foi difícil no início. No início, para gravar menina, era não gostei. Não gostei. E aquilo cansa e nunca é bom o suficiente, porque tem isso também, né? É isso que eu tô falando. Às vezes a gente projeta demais. A gente vê tal pessoa falando de tal forma, a gente diz, não, para ficar bom tem que ser daquele jeito. Aí você fica lá buscando. E para mim entra no lugar de bloqueio. É tipo um bloqueio criativo. Porque aí você não faz porque você acha que não vai estar bom e aí fica parado. Né? E aí não faz, exatamente. E aí não faz. Mas é isso, é entender que é um processo, só que isso foi mudando também a partir de como minha visão foi mudando, entendeu? De entender, olha, é necessário, é por um processo profissional. Isso aqui não quer dizer que seja eu totalmente, isso mudou muito também, porque fica uma coisa tão imbricada, né, que às vezes hoje em dia as pessoas acham que o Instagram é a vida, principalmente na pandemia, só que não é isso, e muito menos o Instagram não é a vida real. Na minha vida eu sou outra pessoa, faço outras coisas, isso não quer dizer que eu passo mentira lá, não. Lá eu passo uma parte profissional, entendeu? Uhum. Mas aquilo, tipo, que a gente vai falar não quer dizer que defina tudo. O que alguém vai comentar não quer dizer que te defina, né? Eu acho, Então eu é acho essa consciência. Eu acho que tem muito a relação, talvez, da construção dessas plataformas, né? Porque eu lembro do Orkut, Sim, que era muito de você expor realmente o que você gosta, as comunidades, né? e as comunidades. Eu isso, eu aquilo, não sei o quê. E é claro que na internet, desde sempre, né? A gente pode criar uma personagem né? E aquilo ali Exatamente. não há, assim, nunca há como garantir que é a realidade, de fato, né? E às vezes, pode, como você falou, pode ser só uma parcela da realidade. Não que seja Exatamente. mentira, né? Não que Mas é seja só mentira. uma É isso que eu tô dizendo. parcela. Tipo, eu não passo uma mentira no meu Instagram. Eu não passo algo que eu não sou. Eu passo a minha verdade. Só que isso é uma verdade profissional. Aí entra até naquilo que você falou, que isso eu tenho refletido já há muito tempo, assim, foi algo que uma amiga trouxe e que eu sempre fiquei pensando, que entra até nessa coisa da identidade, sabe, que eu acho, hoje em dia eu acho muito perigoso, que é o quanto que a gente é relacionado a esse instrumento,
né? E entra até isso, tanto é de identidade, por exemplo. Eu fico pensando, lá em Cruzeta, quando eu morava, é tipo assim, às vezes é muito difícil você construir uma identidade que seja realmente só você. É tipo assim, primeiro eu era Dani, filha de Beta, né? É sempre... Eu entrei na banda, eu virei pra sociedade, eu virei Dani da banda, ou a menina da banda, que é muito pior, porque nem até o nome some. E Ou dentro da clarinete. banda é Dani do clarinete, entendeu? No meio da Ou então música, só o até clarinete, hoje, ainda tem isso. até hoje eu sou Dani do clarinete. Então, tipo, é uma coisa tão relacionada que eu acho que às vezes desumaniza um pouco a gente, sabe? É. Desumaniza um pouco a gente. Por isso que eu acho que eu me apaixonei tanto também por esse universo mais da música popular, da criação, porque envolve outras coisas. Se a gente vê na música de concerto, por exemplo, na orquestra ou em outros grupos musicais, não é à toa todo mundo se veste de preto. É para anular, né, aquele ser humano, assim, a música, ela vem na frente, né? Tipo, Eu nunca ouçam a tinha pensado música. nisso. É tipo assim, ouçam a música, não importa quem tá fazendo. Então, para mim, cada vez mais, qualquer movimento que humanize de novo a nossa prática, assim, de dizer, por isso que eu até falei muito na aula de solo, primeiro é a gente, né, que eu até falei, logo na primeira aula, assim, de sonoridade, primeiro a gente tem que entender a ordem. E quando a gente vai procurar um instrumento, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer música. Então, a música, ela tá no final, é esse resultado final, né, a gente quer fazer essa arte, quer fazer a música. Quem vai fazer? É a gente, então a gente é o início, né? E no meio, cada pessoa escolhe um instrumento, o próprio nome já diz, é um instrumento, né, para expressar aquela música ali que quer fazer, né? Então eu escolhi o clarinete, você escolheu o cello, outras pessoas escolhem o piano, mas é um instrumento, só que aí todo mundo coloca o instrumento, é igual a relação da partitura, que eu também falei muito, é como se a partitura ela fosse a música. E aí fica todo mundo virando reprodutor de nota, porque aprendeu que tem que acertar aquela partitura, né? E coloca uma importância naquilo ali, só que é só uma ferramenta. Assim como o instrumento também é um instrumento. Então são coisas assim que eu acho que cada vez mais a gente precisa refletir, sabe? É muito importante. Essa coisa da desumanização que você estava falando, eu estava lembrando aqui que um dia desses eu estava assistindo na televisão uma apresentação de balé. De dança, na verdade, era dança contemporânea, só que no meio ali da performance tinha uma bailarina que fazia alguns passos de estava com a sapatilha, né, aquela sapatilha de ponta, e aí estava com aquele, ai meu Deus, aquela saia tutu, né? Aquela saia que é Eu toda nunca lembro armada. o nome, sei. Ela estava com aquelas. Assim, ela estava no figurino trazendo a lembrança do balé mais tradicional, né? E aí, e os passos dela. E aí eu comecei naturalmente a comparar as formas que o corpo dela reproduzia com aquela sapatilha, com aquele figurino e com aqueles passos que ela fazia, aqueles movimentos que ela fazia, e os outros que estavam fazendo movimentos de dança contemporânea, mas com o pé no chão, com uma roupa bem, aquelas roupas de uma cor assim, quase nude, sabe? E aí teve uma hora que ela ficou em pé, fez uma pose fixa, que as pernas dela pareciam pernas de um flamingo, ou de um pássaro, assim, daqueles que tem pernas grandes, né? Longas. Quando eles Uhum. ficam parados, né? E aí eu comecei, assistindo, comecei a pensar, nossa, como desumaniza, né? Você se torna outra, você perde os seus as características naturais dos movimentos humanos e começa a reproduzir outras imagens, outras formas, outros tipos de movimentos, né? Essa performance dela relacionada ao balé mais tradicional. E aí eu comecei a associar ao canto lírico, né? Que também é um canto que tem uma proposta de se distanciar da fala, né, da fala natural, né? E o canto popular ele Sim. já se aproxima da fala, né? E aí a orquestra também que tem essa proposta de aquele som de unidade, né? Os naipes soando como se uma pessoa só estivesse tocando, ou a orquestra como um todo, assim, com aquela sonoridade Sim. bem
que tem uma unidade, né? E essa coisa de anular, de fato, né? Para que aconteça naturalmente essa unidade sonora, as manifestações individuais, né? Você acaba precisando, de certa forma, anular a sua interpretação individual, enfim, para que aquilo funcione de fato. Não que tudo isso esteja errado, até porque são estéticas. É um modelo, exatamente, é uma estética. E que não é que está errado fazer tudo isso, dançar o balé tradicional, dançar ou cantar o canto lírico ou tocar em orquestra, né? Mas que tem esse caráter de desumanizar, de certa forma, tem, né? Sim, De eu você acho. se distanciar do que é mais natural do humano e Tipo assim, não é o produto final, o produto desejado, ele faz esse distanciamento, né? e aí se afasta dessa do que a gente às vezes acaba de certa forma buscando, né, buscando outros caminhos, né, e o legal é a gente se permitir, né, como você está falando de maneira muito interessante, assim, a gente se permitir buscar outros caminhos que de repente nos levem para outras estéticas, né, como Isso. a Uma música coisa popular. importante também que eu não falei, na verdade, foi mais essa ideia de dizer que para a gente ver outras possibilidades, né, para a gente ampliar o nosso olhar para essa coisa de mercado de trabalho, para aqueles que desejam realmente seguir música profissionalmente. Mas tem uma coisa importante também que tem tudo a ver com a humanização, que é da gente se conhecer, aí entra a humanização, que é esse processo do autoconhecimento, que cada vez mais a gente vê o quanto que é necessário, né? O ponto inicial, assim, para a gente conseguir identificar também qual é nosso perfil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo realmente vai ter o perfil de empreender, por exemplo. Nem todo mundo vai ter esse perfil criativo. Tem pessoas que realmente, ou até devido à sua formação, vai ser aquela pessoa que diz: não, se eu tentar, se for aqui para eu criar um grupo, eu não vou conseguir. Porque até agora, eu sempre estive nesse lugar de chegar uma pessoa, bota a partitura e eu toco. Chega a pessoa, me paga para tocar isso aqui e eu toco. Então, é entender que também tá tudo bem, mas é uma linha muito tênue, e aí é que a gente tem que ter cuidado se realmente a gente não tem um perfil para poder diversificar, para poder ampliar, ou é porque é mais cômodo estar naquele lugar. E aí é isso que eu sempre, assim, que eu quero trazer, que é muito esse processo da responsabilização da nossa carreira, né? Não esperar para lá na frente e não dizer, hoje eu estou desempregado porque fulaninho me demitiu, ou então porque a orquestra acabou. Né? E aí você diz, tá, mas o que é que você foi fazendo aí durante, né? Por exemplo, hoje em dia, assim, se você fosse me perguntar o que eu queria muito poder viver só de estar tocando meu instrumento, estar fazendo trabalho só artístico, mas eu não consigo ainda fazer isso, porque o mercado não me favorece nesse sentido. Eu sei que tem muita gente que faz, mas para isso eu faço o que a grande maioria das pessoas, principalmente aqui no Nordeste, e aí entra essa coisa que eu falei dos demarcadores, tem muito essa coisa do território. A gente sabe que desde sempre o eixo Rio-São Paulo, né, é um lugar onde várias pessoas sempre puderam se desenvolver só enquanto artistas, não é o caso da gente. Então, eu, como a maioria das pessoas, dos músicos profissionais do Nordeste, atuo na educação. Então, eu tenho que dar aula para poder ter o meu sustento, para poder fazer meu trabalho artístico, né? Então é tipo isso, eu tenho e foi dando aula, eu tenho que dar aula para poder me sustentar, para poder ser convidada para um filme e tocar, né? E até para dar aula também, ou seja, por causa da minha parte, da minha experiência com a educação, né? Então, é pensar nisso também. Mas é isso que eu lembrei disso, que é essa coisa do ir construindo. Porque eu também posso só me contentar e ficar, tá. Então, se for para eu dar aula, eu vou ficar aqui dando aula no resto da minha vida e pronto. E não vou mais tocar. Muita gente acaba se distanciando do instrumento, realmente, né? Acaba se distanciando dos palcos para ficar só dando aula. Uns por opção, realmente, e outros você vê que é porque foi deixando, né? Vai ficando um lugar cômodo, que na verdade é super desconfortável, mas para as pessoas é cômodo. Porque é super desafiador, né? Você conciliar as duas coisas. Conciliar, tá trabalhando na educação, que é um trabalho que a gente trabalha o tempo todo, né?
Planejar, Porque não é só. na aula tem o pré, o durante e o pós. Né? Sempre planeja, executa e tem o pós, que aí entra as avaliações para encher caderneta. Pois é, e aí a profissão artística também é uma profissão que consome muito, né? Porque você também tem que preparar, né? Estudar o material que você vai tocar, Exatamente. fazer Então, é toda isso que eu essa estou dizendo. Às articulação. vezes todo mundo só vê o brilho. Tipo, eu já tive de fazer apresentações no triar mesmo, de todo mundo cheio de coisa, cheio de trabalho, todo mundo trabalhando com a educação também para poder se sustentar. E um horário de ensaio era de 10 à meia-noite, meia-noite a 2 horas da manhã. Né? Então, é essa coisa de entender, de não querer tudo fácil, porque nem sempre é. Não é a romantização do difícil também, né? De dizer, tem que ser difícil. Não, Não. mas é entender que nem sempre vai fluir. É isso que eu quero fazer. Quando eu trago a responsabilidade, é essa coisa da decisão e das escolhas. É entender que, se eu quero isso, eu tenho que entender que eu vou precisar fazer isso algumas vezes. Entendeu? Essa romantização do difícil a gente não quer, não. Se fosse fácil, a gente Não, queria. como eu queria. Meu sonho era que fosse fácil. E dizer que é difícil também não valoriza mais, né? Assim, o trabalho. Às vezes Não, as pessoas acham exatamente. que tá falando que é difícil só para se valorizar. E não é assim, é uma Não. realidade que a gente Não é vive. esse lugar de querer se colocar no lugar de vitimização. Eu não tenho interesse nenhum nesse lugar. Mas é de realmente mostrar a realidade, de entender, porque é como qualquer profissão. Aí entra nessa coisa também, entender como uma profissão. Para fazer qualquer profissão, você vai ter que fazer escolhas. A gente, na verdade, faz escolhas desde que a gente acorda. A gente pode ouvir o despertador e levantar, ou a gente pode botar de 5 em 5 minutos e acabar se atrasando. Isso são escolhas, né? Só mais 5 minutinhos. Exatamente, mais 5, depois mais 5, depois mais 5. Então é a mesma coisa de dizer, eu quero seguir uma carreira artística, você pode não querer também. Você pode, mas é também trabalhar, é isso que eu quero dizer, não é que a gente traga uma dificuldade nesse lugar de vitimismo, mas é de realidade. É entender e assumir também suas decisões. Não, porque eu não sossego enquanto eu não tocar numa orquestra, então boa sorte. Né? Boa sorte, mas também não reclame se não conseguir, entenda se o dinheiro não vir, entendeu? Porque é um processo, né? É trabalhar com a Pois é. realidade. Tem essa coisa da pessoa ter consciência da realidade também, né? Eu lembrei aqui de uma aluna que eu tive de violoncelo já tem alguns anos. E aí, sempre quando eu vou dar, assim, sempre na primeira aula, no primeiro encontro, eu pergunto por que, que a pessoa quer tocar, o que levou a pessoa até ali e tal. E aí, a primeira fala dela foi, porque eu acho relaxante, porque eu quero encontrar nesse momento, porque ela atuava e atua ainda como médica, e ela Sim. na época que ela estava aqui, ela está morando em outro estado, mas na época que ela morava aqui, ela, assim, era um trabalho, o trabalho dela como médica era assim, ela acordava de madrugada e passava o dia, às vezes nem almoçava, assim, era uma coisa assim bem, bem pesada mesmo, né, a rotina dela. E aí ela achou que indo estudar violoncelo, tocar violoncelo, seria relaxante. Aí tá, eu também não desconstruí, a princípio não desconstruí a ideia dela, né, e tal. Mas aí lá passaram alguns meses, né, de estudo e tal, e ela começou a perceber que o próprio aprendizado em si tem as suas tensões, as suas ansiedades, né? E ligado ao instrumento também que mexe, se você tem uma relação afetiva com o instrumento, mexe com o seu emocional e tal. Então, aí lá na frente, ela acabou falando para mim, né? Que ela, olha, eu pensei quando eu cheguei aqui que eu ia relaxar e tal, mas assim, você escutar a música e tal, você realmente consegue relaxar e tal. Mas quando você está ali de maneira ativa, tentando fazer música com aquele instrumento, você se depara com tantos desafios, com uma série de desafios, que você não consegue ficar relaxado o tempo todo. Você tem um monte de desafios para superar, e cada vez que você supera, ela mesma acabou constatando isso, né? Que cada vez que você acabou de superar um desafio, já tem um próximo.
né? E quando ela não tinha a intenção de atuar profissionalmente, mas quando a gente atua profissionalmente, além desses desafios com o instrumento, a gente ainda se depara com os desafios da gerência da nossa profissão, né? E tendo que desenvolver outras habilidades, como você trouxe aí na sua fala. E aí eu disse assim, olha, eu não quis destruir as suas ilusões, mas a realidade é bem essa, né? Assim, que a gente curte, a gente tem momentos que a gente curte, que a gente é feliz, né? Na verdade, assim, a gente pode ser feliz o tempo todo, né? Dependendo da maneira como a gente constrói a nossa vida, né? Independente da profissão. Mas assim, tocando, né? Quando a gente está estudando o instrumento, série de desafios. Quando a gente está atuando profissionalmente, também, né? A gente vai vencendo uma série de desafios. E aí a gente fica sempre nessa, alternando entre momentos de felicidade, prazer ali naquilo tudo, e momentos de superação de desafios, né? De tensões, de ansiedades, e é uma mistura, na verdade, né? Exatamente, mas aí é que tá, justamente porque nós somos humanos, então, como em qualquer outra profissão, é aquela coisa, tem o nosso dia a dia, tem a nossa vida, além da vida profissional, né? E isso também é outra coisa, tipo, tem alguns trabalhos que a gente consegue, desculpa o barulho, tem uma oficina aqui do lado, tem alguns trabalhos que eu sinto que a gente consegue, é mais, assim, automatizado de uma certa forma, então é mais fácil, entre aspas, de fazer se você não está num dia tão bom. A música a gente trabalha com expressão, então isso já tem uma outra relação, né? Às vezes a gente não está tão bem, mesmo que, tipo, vá com uma postura profissional, eu sempre digo, eu sou muito assim, quando eu entro no palco, minha vida tá desabando, eu tô lá. Mas mesmo assim, é essa coisa do corpo, às vezes a gente não sente, mas, por exemplo, sem querer a gente vai tocando a música mais lenta, sem querer a atenção já não tá mais tão aí, né? Então tudo isso reflete. Então é essa coisa realmente da humanização e também reforçar essa importância desse caso que você falou, né? Que tem tudo a ver com esse processo da romantização também. E para quem já atua com música, ter cuidado mais uma vez com esse processo da comparação e de como a gente olha para as situações, né? Eu acredito que foi um grande problema também terem romantizado e criado essa ideia do talento, por exemplo. Né? Não, porque aquela pessoa talentosa, aquela não é. Então já cria uma hierarquia gigante. Eu não acredito nisso. Nunca acreditei, né? Eu acredito que, obviamente, tem pessoas que têm mais facilidade. Então, tipo, às vezes tem duas pessoas para executar uma mesma música. Então, aquela pessoa que tem mais facilidade, ela vai pegar aquilo mais rápido do que a que não tem. Mas a que não tem também vai, né? E é problemática essa coisa do talento também, porque às vezes todo mundo reduz a pessoa a isso, né? O povo acha que às vezes é vangloriar. Para mim sempre foi uma redução, porque diz assim, meu amigo, eu estudei. Tipo eu assim, não suei tanto, reduza. né? Eu sempre falo assim, porque, por exemplo, realmente lá na banda de Cruzeta, que é essa banda onde eu comecei, foi uma banda que exportou muitos músicos e musicistas de sopro, assim, com um super nível musical. Só que aí todo mundo sempre entrou nesse lugar. Ah, é de Cruzeta. Ah, é porque Cruzeta, rapaz, só pode ser a água. Sabe? Fica nesse lugar. Tipo, e que bom que a banda, né, desenvolveu tanta gente assim. Só que recentemente eu voltei lá, até inclusive fiquei tocando com a banda na Festa Padroeiras e encontrei outros amigos da minha geração. E um dia a gente sentado lá e conversando, relembrando várias histórias. E também na nossa geração, minha gente, era muito diferente. Imagina você morar num lugar que tem, eu acho que é 6 mil habitantes ou menos. E na época, então, tipo, eu morava lá, né? Não ter nada, tipo, é uma cidade interior, não ter celular, não ter computador. Lá eu lembro que na época, e também por causa das nossas condições, né? Não tinha ninguém rico lá, era um projeto social também. Eu vim para um notebook quando eu vim para João Pessoa, quase no meu segundo ano de graduação. E mesmo assim, porque uma senhora que eu morei conseguiu passar lá no cartão e eu ia pagando. Então, né, celular também eu fui ter muito tempo depois. Então, a gente só estudava. A gente estudava na escola, depois ia para a banda. Então, tem muita dedicação por trás disso. Muita Verdade. dedicação. Eu mesmo era fominha, eu sentava com meu clarinete e ficava lá.
Minha mãe sempre dizia, leve logo a rede, né? Assim como as mães e os pais de muitos alunos da banda diziam, leve logo a rede. Eu Sim, mando sua comida para lá, tu fica... eu lembro quando eu comecei a tocar violoncelo, era fominha também, né? A minha irmã chegava e dizia assim, agora ela só quer saber desse violoncelo. Ela ficava com ciúme, porque eu Exatamente. não dava Então, mais quando atenção. a galera vê o resultado, acha que é um talento, acha que é uma coisa... Mas a gente tem muita dedicação. E é isso, é ter É, paciência com o seu processo também, é ter paciência com o tempo, de entender também que ninguém precisa seguir o mesmo caminho que ninguém, né? é Às vezes a gente verdade. vê, eu seria tão mais feliz se eu tivesse seguido o mesmo caminho que Dani, mas possa ser que não, porque se você tivesse seguido, você não tinha vivido o que você viveu até agora. Cada pessoa tem um processo aí a seguir, né? Tem a sua história, né? Essa coisa do Exatamente. talento, que é muito associada ao dom, uma coisa mágica que você É, recebeu, e por isso você não tem mérito, acaba não tendo mérito nenhum, porque na verdade você recebeu isso, né? E aí você isso. recebeu de graça e tem que dar de graça. Existe uma lógica muito grande em torno disso, né? Que foi construída ao longo dos tempos, mas eu acredito que essa coisa que você falou, né? Essa coisa da facilidade, né? Eu acredito que cada pessoa tem as suas habilidades, né? Assim como tem as suas limitações. E tem algumas pessoas que, por exemplo, para tocar violoncelo, ela tem uma estrutura física e uma estrutura, uma constituição física, uma constituição mental, emocional também, que acabou tudo confluindo para que essa pessoa conseguisse ser um violoncelista de destaque, né, que não fica tão nervoso quando vai tocar no palco, por exemplo, porque a ansiedade, o nervosismo, a tensão trava a gente, né? E aí isso Sim, já é um fator limitante. Então, se você tem que lidar muito com ansiedade, com tensão, com nervosismo, isso já limita na sua performance, né, nos palcos. E com aí, se certeza. você tem uma estrutura física que não, porque tocar um instrumento, você precisa ter uma estrutura física que contribua, né? Mas isso você pode desenvolver também, fazendo uma musculaçãozinha, uma coisa, né? Mas, assim, é isso. Eu acho que, e não só para as artes, não só para a música especificamente, mas eu acho que para tudo. Só que o que é que eu acho que é importante e que não acontece, infelizmente, aqui no nosso país, né? Que é interessante que as pessoas tenham a oportunidade de se deparar com várias situações para que elas possam conhecer essas situações, seja nas artes, nos esportes, ou em outras áreas, as outras áreas que são até ensinadas nas escolas, né, matemática, português, geografia, não sei o que, mas que são ensinadas para fazer prova, né? Não são ensinadas para a pessoa conhecer aquela área, desenvolver habilidades, reconhecer que tem habilidades, né? E aí, de Isso. repente, seguir por caminhos que ela. E aí a gente acaba não tendo essas oportunidades, né? E aí a gente fica à mercê de por exemplo, eu imagino que por aí deve ter um monte de gente que tem toda uma estrutura que conflua para a pessoa ser um grande instrumentista, mas a pessoa nunca teve a oportunidade de pegar num instrumento na vida. Então ela nunca vai Sim, com ser, certeza. né? Certeza. Então tem isso também, né? Porque como a gente não tem acesso, a gente acaba dependendo das sortes, né? Por aí, para poder Exatamente. chegar Exatamente. perto Então, por isso daquilo. é a importância de ir pegando com o mínimo que tem, mas também de ir construindo essas sortes, né? De Pois ir é, construindo. exatamente, tem Eu que ir fiquei até atrás. pensando agora, a gente conversando, até para, enfim, os alunos também aí de clarinete, que forem da casa de vovó Dedé, eu fico pensando assim, por exemplo, a ONG, ela tem outras vertentes, não é só música. Então é aquela coisa também de se atentarem às vezes é até a coisa da curiosidade, entendeu? Eu mesmo, se eu fosse aí, se eu tivesse por aí até como professora, qualquer coisa, eu ia dar um pulo lá na galera da TV para dizer, e aí, como é que filma? O que é que acontece aqui? Como é essa captação de áudio, entendeu? De ter curiosidade sobre outras coisas. É isso também de ir buscando as ferramentas, contando com o que tem, né? É E aí verdade. você vai se possibilitando e aprendendo outras coisas, que às vezes está do nosso lado, né? E a gente fica, nossa, não.
Não, deixa eu aqui, eu vou só estudar meu instrumento. E às vezes tá a pessoa ali, você podendo desenvolver outras habilidades para dizer, ou então chegar, ei, como é que fulaninho, alguém lá responsável pela parte de filmagem, como é que eu posso filmar melhor aqui nesse celular? O que é que tem a ver essa coisa de ângulo? Como é que eu consigo uma luz legal lá na minha casa? Não tem muita luz, o que é que eu faço? Né? Então, essas coisas, assim, que eu acho que é interessante, é sair da coisa fechada, né? Que muita gente chama de bolha. É sair da sua bolha e ir buscando com o que você tem. Às vezes você tem muita coisa do lado, né? Essa coisa também das parcerias é muito importante. Nem sempre, gente, espere ter dinheiro para fazer alguma coisa. Muitas coisas que eu fiz assim foi parceria. Tipo, teve um grupo musical que a gente ia fazendo parcerias de troca. Ah, de repente um amigo fotógrafo. A gente faz essa parceria e acaba divulgando o trabalho também, ou então fica, né? Ou então faz uma troca de tocar em outro lugar para essa pessoa. Verdade. Essa A gente postura ativa diante da vida é muito importante, né? Muito. A gente Você, já teve, por exemplo, inclusive é uma grande artista daí, que é a Georgia Cardoso, ela é aí de Ceará. Ela morou um tempo aqui em João Pessoa, e eu também tive, junto com mais 3 amigas, depois ficou só eu e minha amiga, um espaço criativo. Ou seja, até isso, tipo, fora das aulas, a gente abriu um espaço criativo que era na nossa casa, para promover oficinas e tudo mais. Aí, por exemplo, Marela fez uma troca com o George, então a gente tocou numa exposição dela, e depois ela pintou um mural nesse espaço da gente. Então, entende? Então já vira um processo de troca criativa aí que gera muito valor também, né? Que gera muito verdade. valor. Tem que estar, assim, ter atenção Atenta, ter a tudo que atenção. está acontecendo e ter essa postura ativa, né, diante da vida e diante de tudo, né? Ficar Exatamente. ligada, assim, olhos, Exatamente. ouvidos, todos os sentidos. Dani, a nossa conversa está ótima, mas nós Sim. temos que nos encaminhar para a finalização. Aí eu queria, primeiramente, agradecer a sua disponibilidade, a sua sugestão de tema, né, lá desde o começo, quando a gente começou a conversar, a sua sugestão de tema, que foi muito interessante, né, para a construção, para contribuir para a formação das pessoas que são interessadas no clarinete, que estão no processo de viver no processo de formação com o clarinete ou através do clarinete, né? Então, quero agradecer por essa sugestão, pela sua disponibilidade em ter vindo para cá para gravar as aulas e para gravar o recital, que foi maravilhoso, e também a sua disponibilidade agora em estar aqui, né, nesse momento, ao vivo, mas um ao vivo que também vai ser disponibilizado depois, para quem quiser assistir na hora que puder, né, da maneira que quiser, enfim, quiser ir pausando, depois ir voltando e não, vou Sim. pausar aqui, vou respirar, que é muita informação, depois Muita eu volto. informação. O gravado tem esse ponto favorável, né? Então é isso, eu quero te agradecer e quero abrir aqui para você deixar as suas considerações finais. Ah, que lindeza. Eu que agradeço mais uma vez, de coração, sou muito grata, assim. Agradecer mais uma vez a Maria Juliana, que eu sempre digo ela que foi a abertura desse portal aí, né? Por essa indicação. Então, veja, só reforça a coisa do quanto que ir construindo laços também, de ir conhecendo pessoas na área da arte é importante, né? Foi Maria Juliana que me indicou para o FIME, né? E isso é muito importante, até nessa coisa de identidade. Ela falou brincando, mas veja o quanto que ela disse assim: me perguntaram, e quando eu penso em clarinete, eu penso em você. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente vai criando essa coisa nas pessoas, ou seja, é uma identidade também. Né? E, obviamente, dependendo da proposta, tem coisa que encaixaria outro clarinetista, outra clarinetista. Mas sou muito grata por ela ter me indicado. E agradecer demais a vocês. Eu fui muito bem recebida, muito bem tratada desde o início. Assim, para mim foi um portal que se abriu, né? E também só de ir a Fortaleza, eu já conheci outras pessoas, pude tocar em outros lugares também. Foi uma semana bem intensa, muito gratificante, assim. E é isso, só gratidão, gratidão demais. Um cheiro aí em Jonab também, Welter, em Wagner, em todas as pessoas que fazem. Eu vou parar de citar nomes, porque tem muita gente, em tu também, mas em todos da Casa do Vovó Dedé, os meninos lá que gravaram as aulas, que gravaram o show,
as meninas lá das redes sociais, da fotografia, todo mundo, amei conhecer todo mundo. A tia da cantina, que fez um almoço delicioso. A todo Ai, mundo. delicioso mesmo. Muito agradecida. E a Maravilha. todos os alunos e alunas que participaram, né? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, estou à disposição. Podem falar lá no Instagram, no WhatsApp, eu estou aí à disposição. Maravilha. Eu também quero deixar registrado aqui o meu agradecimento à Maria Juliana. Eu entrei em contato com ela, Ju, me indica aqui, não sei o que e tal. Aí ela passou. Não, eu estava pedindo sugestões de outros instrumentos também. Então, ela me passou aquelas várias Sim. sugestões. E aí, do clarinete, ela passou você, e aí foi aquela carta Coringa, aquela, né? Ela foi a fada madrinha que veio com Foi. a varinha, ela veio com Ela a foi. varinha, né? Então, e tá voltando para Paraíba, né? Vai estar deixando aqui a gente, mas é isso Oh, mesmo. Assim, que seja bom para ela, né? Assim, então, eu quero, enfim, agradecer e parabenizar, assim, a sua fala foi muito importante aqui, né, eu para a que agradeço. gente, essa faixa bônus do curso do FIME, né, que só veio complementar, né, tudo que você já deixou registrado e trazer, assim, um alerta, né, para as pessoas abrirem os olhos sobre diversos assuntos relacionados à atuação profissional, principalmente, né, então, parabéns. E a gente vai se mantendo contato, vai se Com falando aí, né? certeza. Esperando outras oportunidades. Sim, vamos fazer essas oportunidades. Tá bom, Com então. certeza, um Um cheiro. beijo, tudo de bom para você. Igualmente. E é isso aí, gente. A gente encerra aqui o nosso encontro maravilhoso com a professora Daniele Dantas. E a gente espera que vocês prestigiem, que aproveitem esse contato extra que ela teve, né? E acompanhem esse encontro, assim como os demais que serão disponibilizados para vocês. Então, a gente se vê nos próximos encontros. Até mais.